Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e a gente hoje vai estudar sobre as folhas. As folhas é uma parte muito importante dos vegetais. Trago aqui com uma grande importância para angiospermas, que é os que a gente está estudando nessa sequência didática, mas ela também é de grande importância para os vegetais dos outros grupos também. Ela se origina nos primórdios foliares, que ficam localizados no ápice dos galhos dos ramos. E à medida que esses primórdios, na verdade, vão se desenvolvendo, os tecidos eles vão se diferenciando e vão se organizando em estrutura laminar, que forma a folha, e ela é altamente capacitada, adaptada à captação de luz solar. Ela é composta por 3 partes básicas, que é o limbo, o pecíolo e a bainha. O limbo é essa parte maior que a gente está vendo, que tem a função maior de captar a luz solar realmente, que vai ter mais cloroplastos. O pecíolo, que é uma haste que vai ligar o limbo ao ramo. E também a bainha, que é uma parte como se fosse mais achatada desse pecíolo, que vai fazer essa ligação do pecíolo com o ramo. Nessa imagem a gente consegue ver muito bem. E a imagem à direita eu trago para enfatizar os primórdios foliares. Então, partindo para analisar um pouco mais profundamente essa folha, a gente percebe que ela é totalmente revestida por uma epiderme. A epiderme é uma única camada de células que vai revestir essa folha. Na verdade, na maioria das folhas, ela é uma única camada, mas há algumas exceções, alguns tipos de folhas de plantas, elas vão ter mais de um tipo de epiderme, na intenção de proteger de perda de água. Essas células epidérmicas, elas também vão ser muito importantes porque elas vão secretar cutina. A cutina é uma substância lipídica que vai formar uma cutícula semipermeável chamada cutícula. Essa cutícula ela age como uma camada protetora contra a perda excessiva de água, além de proteger contra o excesso de radiação solar, tanto que ela é muito importante nas folhas. Entre as duas camadas de epiderme que a gente tem, essa folha ela vai ser preenchida por um tecido chamado mesófilo, cujas células elas vão ser ricas em cloroplastos. Quem não lembra, cloroplastos são aquelas organelas que vão ser responsáveis pela captação de luz solar e realização de fotossíntese, na verdade, tá? Então, aqui a gente consegue ver a estrutura da folha, a gente consegue ver a epiderme, a gente consegue ver o mesófilo preenchendo, a epiderme de cima, a daxial, a de baixo, a abaxial, preenchida por mesófilos, tá? Nessa imagem também a gente consegue ver o xilema e o floema, que são os vasos condutores, e que a gente vai ver um pouco sobre a disposição deles agora. Então, esses tecidos condutores, o xilema e o floema, eles vão se encontrar agrupados nas folhas, formando as estruturas que a gente chama de nervuras foliares. Essas nervuras foliares, elas vão caracterizar as folhas paralelinérvias e peninérvias. As folhas paralelinérvias, elas vão ter nervuras paralelas, ou seja, esses grupos de tecidos condutores, eles vão estar organizados paralelos uns aos outros. E também vamos ter as folhas peninérvias, que já vão possuir essa outra estrutura, como na imagem à direita, que a gente vai ter uma nervura principal, de onde se ramificam outras nervuras. As folhas, elas têm uma extrema importância, eu acredito que é um conhecimento que a gente traz desde o ensino fundamental, e elas são responsáveis por 3 principais funções, que é a fotossíntese, a respiração e a transpiração. A função de fotossíntese, como a gente já sabe, vai ser responsável pela conversão da energia solar em energia química. É através da fotossíntese que a planta ela capta a energia solar e transforma ela em energia que pode ser usada na produção de seus compostos orgânicos. A respiração, muito importante para a absorção de O2, vai haver
claramente a absorção de gás carbônico e eliminação de CO2 e vai ser responsável, muito importante, para adicionar o oxigênio às células, oxigenar essas células das plantas. E a transpiração, uma função também muito importante que vai ser responsável pela eliminação do excesso de água da planta e conseguir controlar, entre outras coisas, a temperatura. Então, gente, dando continuidade. As folhas, elas nascem a partir das gemas axiais, como a gente viu, que estão presentes no caule, numa região que a gente chama de nó, que fica mais ou menos aqui, ó. A forma como elas se dispõem nesse nó vai ser importante para classificar a planta quanto à sua filotaxia. Então, elas podem ser classificadas como alternadas, opostas dísticas, opostas cruzadas e verticiladas, tá? A alternada, aqui as folhas, elas vão se alternando ao longo do eixo. O eixo aqui, ó, é o caule. E vão se projetando a partir dos nós, tá? De cada nó vai sair uma única folha. Um exemplo é a roseira. Quando mais de uma folha ela se projeta do mesmo nó e se dispõe de forma oposta uma das outras, a gente vai chamar ou de opostas dísticas ou opostas cruzadas. A dística é quando duas folhas ela parte do mesmo nó, ó, como vocês observam aqui, a mesma flor ela está partindo do mesmo nó, mas ela se dispõe de forma oposta, diferente do que a gente vê aqui, ó, nasce uma, mais em cima nasce outra, então elas vão estar aí, ó, opostas uma à outra, mas elas fazem parte do mesmo plano. Na cruzada, é quando duas folhas, ela partem do mesmo nó, também elas partem do mesmo nó, e se dispõem de forma oposta. Porém, quando elas são comparadas, elas não fazem parte aí do mesmo plano, tá? A verticilada, que é esse exemplo aqui, vai quando várias folhas, mais de duas no caso, se projetam aí de um mesmo nó, como vocês podem observar aqui, tá? Quanto aos tipos de folhas, as folhas elas apresentam variações de acordo com a espécie e elas podem estar sendo classificadas em características diferentes. As folhas inicialmente elas podem ser classificadas como completa e incompleta. Quando elas possuem todas as estruturas foliadas, ó, a bainha, a estípula, o limbo e o pensilo, a gente diz que ela é folha completa. Um exemplo da folha completa é a folha do caju, tá? Ou ela pode ser classificada como folha incompleta, que é quando ela não apresenta alguma dessas estruturas aqui. Nesse caso aqui, faltou a bainha. Aí tem aí a folha do milho, tá? Então, folha completa e incompleta. As folhas também podem ser classificadas em simples e folhas compostas. As folhas simples, elas podem ser subdivididas conforme o formato de alguma estrutura. Então, aqui, ó, o formato foliar. Quanto ao formato do limbo, as folhas simples elas podem ser subdivididas em arredondada, como vocês podem observar aqui. Essa é a forma mais comum, tá? Ela pode ser obovado, uma folha com a parte mais estreita aqui no limbo, em contato com o pecíolo e a extremidade arredondada. A ovado, que é a folha com a parte mais larga, aqui na parte do pecíolo, ela tem a parte assim, mais larga. Acicular, que é uma folha tipo em forma de agulha, de forma de agulha. Tem a alongada, que são folhas finas, longas e dobráveis, como as presentes nas gramíneas. Ou a em forma de lança, ou lanceolada, que é uma folha aí pontiaguda, ó, como vocês podem observar. Ela também é longa e a base aí com formato de lança.
Nessa imagem aqui embaixo, é a sua classificação quanto à forma, na forma da margem. As folhas simples, elas podem ser classificadas como lisa, aqui ó, quando a margem da folha ela for lisa, ou seja, não vai ter sem nenhum estriamento. Ela pode ser ciliada quando tiver a presença de cílios na margem, dentada. A margem ela tem esses cortezinhos, ó, fino e pontudo. Ela pode ser também crenada, a margem com cortes ondulados dividido em lobos. Olha, ó, os cortezinhos mais ondulados. Tem a lobada também, que é dividida aí em lobos, ó. E em forma de fenda ou fendida, que é com fendas podendo chegar até a nervura principal. Então vai ter umas fendas aí que podem chegar até essa parte aqui da nervura principal, tá bom? Então, as folhas compostas, no caso, elas também podem ser subdivididas de acordo com a organização dos seus folíolos em hiparipenadas, a folha composta por um número ímpar de folíolos. Então, quando ela tiver um número ímpar, ela vai ser imparipenadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imparipenadas. Paripenadas, a folha composta por um número par de folíolos terminais. Vai possuir 2 folíolos terminais, diferente desse daqui que só tem um, tá? Então, ela é formada por números pares aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, termina aqui com um par de folíolos. Também podem ser palmadas ou digitadas, nesse formato aqui. Nesse tipo de folha, os folíolos eles vão partir aí de uma base comum, ou seja, possui um único pecíolo e vários folíolos ligados. E tem as recompostas, que é uma folha subdividida em folíolos, em que cada folíolo também é subdividido em porções menores, sendo, portanto, uma folha duplamente composta. Aqui, ó, como vocês podem ver, a folha ela é subdividida em folíolos menores, tá? Aqui tem um exemplo do ingá, edulis, da folha, né, no caso, que ela é um tipo de folha o que paripenadas, que termina aqui, ó, com um par de folíolos na parte terminal. E é isso, pessoal.